Olá a todos, eu me chamo Caio Ribeiro, eu sou enfermeiro, sanitarista, servidor público, trabalho há 10 anos aqui no Núcleo Central da Prefeitura. No momento eu respondo pela coordenação de informação estratégica de vigilância em saúde. A nossa coordenação está atualmente vinculada à Superintendência de Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A nossa coordenação tem várias atribuições, entre elas a atuação rápida e oportuna para prevenção e controle de surtos, por exemplo, muitos desses surtos transmitidos por água, né? Então, nessa situação de desastre, doença transmitida por água, o CEVES tem uma preocupação importante para proteger a população carioca. Então, primeiro, as principais medidas para a proteção específica quando ocorrer, por exemplo, chuvas, né? Desastres que envolvam chuvas. O que a gente pode orientar a população, a gente também como profissional de saúde, orientar a nossa equipe, multiplicar essa informação. Primeiro, evitar ingerir água de consumo não tratada ou água contaminada da chuva. Então, a água contaminada pode trazer doenças, né? Então evitar o consumo dessa água. Então, toda água de consumo ou que é usada para alimento deve ser fervida por no mínimo 5 minutos ou adicionar hipoclorito de sódio a 2,5% por litro de água. Então, 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% por litro de água, e depois de 30 minutos essa água pode estar disponível para uso. E evitar esse hipoclorito de sódio, usar aqueles hipocloritos que nós não conhecemos a procedência, né? Às vezes um cloro que está na garrafa PET, que a gente não sabe de onde procedeu. Então, usar o hipoclorito de sódio que nós conheçamos ali a procedência dele, né? Fazer a limpeza da caixa d'água a cada 6 meses, lavar as mãos com frequência com água e sabão, né? Então isso é muito importante antes de a gente preparar os alimentos, antes das refeições, depois de ir ao banheiro. Então a lavagem das mãos é primordial para evitar a transmissão de doenças. Evitar entrar em contato direto com a água das enchentes, sem barreiras de proteção, por exemplo, calçado impermeável, fechado, né? Luvas de borracha. Então, evitar contato com essa água, porque essa água pode estar contaminada. Manter os alimentos acondicionados ou em latas ou recipiente fechado, né? Porque ele aberto pode atrair roedores, insetos e outros animais que também podem transmitir doenças. E preparar alimentos com água própria para o consumo humano. Então, apesar de a gente às vezes pensar só na água que a gente ingere diretamente, mas a água que a gente prepara os alimentos, né, para cozinhar, por exemplo, também tem que ser filtrada ou fervida para evitar a transmissão dessas doenças, né? Em relação a alimentos, né, tomar cuidado muito com legumes, verduras, frutas, carnes, ovos, grãos e cereais que tiveram contato com a água da enchente. Eles têm que ser inutilizados, esse alimento. E caso de alimentos enlatados, né, estes devem ser descartados quando a lata estiver amassada, enferrujada ou semi-aberta. Então, mesmo que a lata esteja fechada, mas ela está estufada, é uma preocupação, pode ser uma bactéria ali dentro. Então, descartar esses alimentos, né? E também em relação à limpeza de ambiente, né, móvel, parede, chão, a gente tem que sempre usar água tratada também, né? Então, sabão, escova, água limpa, né? Lavar bem esses móveis, principalmente a caixa d'água, né? Com o hipoclorito de sódio também, porque o hipoclorito de sódio basicamente ele vai desnaturar a bactéria e vai impedir a transmissão através da água, tá bom? A caixa d'água, né? A gente tem que fechar o registro, fechar a saída, esvaziar a caixa d'água, né? Esfregar as paredes, o fundo, retirar a água suja que restou da limpeza, né? Encher 1 litro de água sanitária, botar aqueles 2,5% de hipoclorito de sódio e aguardar 2 horas para poder desinfeccionar o reservatório, né? Esse 1 litro com 2,5% é a proporção, então você vai aumentar 10 litros, então também colocar 2,5, 2 gotas a cada litro, né? Para a gente fazer a proporção dessa limpeza, tá bom? A água de enchente suja, ela provavelmente se misturou com esgoto, lixo, produto químico e outras impurezas. E essa água ela pode trazer doenças de transmissão por água, né? Então a gente tem que se preocupar com essas doenças. Vou falar de algumas delas rapidamente. A gastroenterite aguda, né? A gastroenterite aguda é uma doença geral, né?
que é a ingestão de água e alimentos contaminados, que vai causar inflamação no trato gastrointestinal, que vai resultar em diarreias e outros sintomas. Então esse principal é uma classificação geral de uma doença que causa diarreia. A leptospirose, vocês conhecem muito bem, muito conhecida, né, que é aquela doença transmitida pela urina do rato. Então a bactéria responsável pela doença, ela penetra no corpo através da pele, mucosa, né? Ou seja, mucosa a gente fala que é o olho, né, nariz e outras mucosas, ou então ferimento. Então assim, você está lá descalço naquela água, se tem uma ferida ali antiga, você pode ser contaminado, né? Mesmo que você não ingira a água e ela não entra em sua mucosa, mas pode ser por um ferimento. A febre tifoide é uma doença causada pela bactéria Salmonella typhi. Ela é causada por transmissão basicamente de alimento ou água contaminada, contato com pessoas doentes ou mosca contaminada. Então por isso a gente falou também dos alimentos ficarem bem acondicionados para não transmitir essa doença. E nós sabemos muito bem das arboviroses, né? Principalmente a dengue, zika e chikungunya. Então é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, conhecido como mosquito da dengue, né? Mas ela transmite também outras doenças. Então não deixar a água parada. Então às vezes uma enchente, né, por algum motivo a água para em algum lugar, essa água parada pode trazer o mosquito e consequentemente a doença para aquele local. Então nós profissionais de saúde, população, também ficar atento à água parada para não transmitir essas doenças, que são as arboviroses. Outro ponto importante, né, saindo agora um pouco das doenças, mas também são os acidentes com animais peçonhentos. Então, às vezes, numa tempestade, num desastre, não só com chuva, né, desabamento, outras situações, alguns animais que não deveriam estar ali acabam estando naquele local, né? Então, a chuva ou o calor pode aumentar a probabilidade de ocorrência de acidentes com animais peçonhentos. Então, por exemplo, escorpião, cobras, aranhas, elas geralmente procuram lugares secos para se abrigar nessa situação. Então, às vezes, elas podem ficar perto da sua casa, dentro de algum móvel, né? Então, cuidado em casa para evitar acidente, né? Entrar com cuidado em lugares que está muito tempo fechado, né? Que eles gostam desses lugares, lugar quieto, né? Quente, seco. Então, cuidado quando for entrar nesses lugares. Bater nos colchões antes de utilizá-los, sacudir as roupas, né? Sapato, toalha antes de utilizar também. Principalmente se esses materiais ficaram num local que ficou parado por muito tempo. Afastar a cama da parede, né? Evitar pendurar roupas fora dos armários, vedar frestas e buracos que talvez foram causados pelo desastre. Limpar o interior da sua casa, mas sempre com o EPI, né? Que é o equipamento de proteção individual, né? Luva, bota, às vezes você não tem isso, mas uma calça jeans, né, comprida, um tênis fechado. Então isso vai te ajudar a evitar que esse animal possa te causar algum ferimento, né? Evitar o acúmulo de lixo, entulho, material dentro de casa. Não ficar botando a mão em buraco, frecha, pegar alguma coisa, procurando com a mão, né? Isso é um risco muito grande. E se você encontrar algum animal, ou morto ou vivo, não tentar assustar ele, matar, fazer algum tipo, né? Liga para o 1746, que é a central de atendimento do cidadão, e comunica a eles que você encontrou esse animal e evitar, né, contato com ele. Fora de casa, né, verificar cuidadosamente a área em volta onde você mora, onde você vai fazer um piquenique, sentar, descansar, né? Então, olhar antes de sentar, olhar antes de entrar naquele local. Calça comprida, né, deixar a porta do carro, evitar deixar a porta do carro aberta à noite, né, em lugares que eles podem entrar dentro do carro. Não pegar animal peçonhento na mão, a ver se acha bonito, acha interessante não pegar, mesmo que eles pareçam que estejam mortos. Alguns animais usam isso como proteção, fingir que está morto. Então, manter limpo o local próximo à residência, calçada, jardins. Então, isso é importante para a gente ficar atento a essas situações. Eu queria falar um pouco mais sobre o surto. O surto, né? O que seria um surto? Tem surto de várias doenças, surto de meningite, surto de Covid, por exemplo, e também tem surto de doença transmitida por água e alimentos. Então, nesse cenário de doença transmitida por água e alimentos, né, por água devido às enchentes ou outro desastre, a gente, o CIEVES tenta nesse momento não pensar só na pessoa individual, mas na população.
Então por isso que é importante a gente saber qual a definição de surto, né? Então a pessoa que apresente o aumento do número de evacuações, né, as diarreias, né, por 3 ou mais episódios em 24 horas. Então uma pessoa que teve 3 ou mais diarreias em 24 horas, ela é uma pessoa que está com uma doença diarreica aguda, né? Então ela teve alteração nas fezes, geralmente aquosa ou amolecida, pode durar até 14 dias essa doença diarreica aguda. O caso individual geralmente não é notificado para os sistemas oficiais do Ministério da Saúde, mas 2 casos ou mais podem ser surto, ou seja, talvez aquela pessoa se contaminou sozinha e ela tem que ser cuidada, atendida na clínica da família, no hospital em algumas situações, para poder ter a reidratação oral, né, medicação para poder voltar ao seu estado físico perfeito, natural, né? Mas às vezes 2 ou mais casos, a gente se preocupa com a população ao redor. Será que é uma água que está contaminada, uma caixa d'água, né? Será que é algum alimento de algum local que está contaminando aquela população? Então a gente agora pensa no coletivo. Então quando tiver algum surto, alguma ocorrência de 2 ou mais casos vinculados, né? Ou seja, da mesma família, ou a pessoa usa a mesma água, ou comeu o mesmo alimento, aí vocês têm que comunicar o CIEVES, naquele e-mail que eu falei, cieves.rio@gmail.com, que a gente, junto com a rede de vigilância em saúde, a unidade de atenção primária, vai investigar esse surto, para saber qual é a causa desse surto. E aí a gente vai poder fazer medidas de prevenção e controle para interromper a cadeia de transmissão. Então se for uma água, a gente vai parar de usar aquela água, talvez ver com outros parceiros, né, carro-pipa, ou aquele alimento, vamos parar com aquele alimento, né? Então a gente vai investigar, ver qual é a causa daquele surto para evitar que isso cause mais danos à população. Então, além dos casos que eu comentei anteriormente, né, o caso individual, tomar cuidado, os sinais e sintomas, a gente se preocupa também com os surtos, ou seja, quando uma ocorrência ocorre, naquela população, naquela família, né, mais de 2 vezes. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso e tomar medidas de prevenção e controle para que outras pessoas não sejam acometidas. Então isso é importante para a gente, reforçando, né, 3 ou mais evacuações de menos de 24 horas numa população que tem vínculo epidemiológico, né, uma família, um local de trabalho ou numa escola, é importante para a gente evitar os surtos. Essas informações estão disponíveis, né, em todas as regiões, né, no site da Prefeitura, no Ministério da Saúde. Se não achar, pode botar no Google, né, informações úteis para período de alerta de chuva, né, cartilha de orientação. E vamos ter mais informações em relação a isso. O CIEVES está pronto para ajudar, claro que nunca sozinho, com apoio da população, apoio dos profissionais de saúde e das outras coordenações que estão participando desse evento. Obrigado.